Pessoal, eu sou a Heloísa e hoje nosso convidado é o Oswaldo Catelar. Oi, Oswaldo, tudo bem? Oi, Elo, tudo bem, e você? Tudo bem. E vamos dar início ao Evangelho Comentado, capítulo 10 do livro Jesus no Lar, o Juiz Reformado. O Juiz Reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Então, eles estavam comentando que o tempo todo é cobrado deles um parecer de alguma situação. Então, ou seja, falar de alguém, falar de algo, e que é difícil detidamente, é minuciosamente. Então, ele falou, o André falou, não é fácil a gente analisar minuciosamente ouvindo algo de alguém, né? Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Retidão é virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, é integridade. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, à paciência, a bondade, à bondade. Então, aqui eu já vejo Jesus falando muito de empatia, né? E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo de grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria ao Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda a espécie. Então, esse juiz, ele era uma pessoa, né, um certo tirano, né, dificultava bem a vida das pessoas. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia. Enxovia é um cárcere, uma prisão, é um calabouço, que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias patentes de que ele se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, foram presos com as mãos para trás, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado
embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal o benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam as estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, Oswaldo, só achei muito interessante essa passagem, né, do juiz reformado. Eu entendi como sendo assim uma questão de se colocar no lugar do outro, né? Talvez ele estava sendo muito severo, com umas normas muito severas, e o povo estava impedido até, tinha até horário para fazer as orações, devoção. Então, fora isso, né? Ele prendia as pessoas, maltratava, amarrava, e acabou que ele sofreu exatamente o que ele estava fazendo os outros sofrerem. Então, foi aí que ele sentiu na pele o que ele fazia com o que os outros passassem. E, por fim, ele se reformou e ficou uma pessoa melhor por ele ter passado por aquilo que ele submetia aos outros. E qual é a sua interpretação, Oswaldo, sobre esse texto? Pois é, né? Eu entendo que o Jesus veio passar para nós a questão de que a medida pelo qual você mede as pessoas, você será medido. E interessante que eu vejo 3 pontos importantes aí nesse texto. Primeiro, a fala dos discípulos, né? É difícil não criticar e não julgar, disse Mateus. Não é fácil agir com acerto, disse André. E é exatamente ele representa a todos nós no dia a dia. É muito difícil na nossa convivência com pessoas, às vezes até difíceis, de não externar nosso julgamento ou pensamento a respeito das pessoas. Porque ao pensar, nós também estamos efetuando julgamentos, né? E olha que maravilha, que Jesus, né, na sua orientação, disse: seremos julgados pela mesma medida que aplicarmos aos outros. Que ensinamento lindo que ele dá, quando ele também fala desse exemplo maravilhoso do juiz, né, que, austero como é, acabou aplicando a pena dura de controlar as pessoas, de fazer com que aquelas pessoas fizessem o que ele acha que deveria fazer, sem dar a mínima oportunidade de outras pessoas opinarem, né? Sem conhecer as pessoas como elas são, né? Sem entender o que elas passam. Então, ele sofreu na pele aquilo que ele mesmo pregou e entendeu que não é possível agir de forma arbitrária, né? Colocando regras para que as pessoas sigam aquilo que ela acha que deve seguir. E muitas das vezes, Heloísa, a gente faz isso mesmo. Somos tiranos com nossos amigos, com nossos parentes, né? E às vezes até dentro de casa, né? Então a gente precisa abrir nosso coração e dar o espaço para outra pessoa. Por mais que ela não nos entenda, nós, pelo conhecimento que já vamos adquirindo, né, dar essa oportunidade da pessoa e de conhecê-la melhor. E a partir do momento que nós a conhecemos melhor, tenho certeza que aquela primeira impressão cai por terra e nós vamos avaliá-la melhor, né? Avaliá-la no sentido de quem é que não tem defeito, quem é que não tem vício, né? Por que que eu vou mostrar aos outros os defeitos dela se esses defeitos, muitas das vezes, se encontram em mim, não é? E maravilha que ele encerra, né, que no seu encerramento, ele diz: somente através da vivência e experiência de vida, né, a exemplo de nosso pai, que
não nos perdoa, mas nos dá a oportunidade de reparar as nossas faltas. E a esse juiz foi dada a oportunidade, né? Ele não sucumbiu, mas ele caiu na realidade de que não dava para ele simplesmente seguir em frente, porque ele sentiu na pele o que os demais estavam sentindo. Que bom que ele teve essa consciência. E ele representa também a nós mesmos, né? Quando caímos em consciência dos nossos pré-julgamentos, dos julgamentos que fazemos a outras pessoas, sem ter o mínimo de análise, como disse André, né? Nas suas minúcias, como é que podemos avaliar essas pessoas? A grande verdade é que nós devemos seguir um ensinamento maior que ele nos deixou. Não julgardes para não serdes julgados. E é isso que eu entendi. Eu também, Oswaldo, achei muito legal a sua percepção, trazer aí algumas palavras também de Jesus, né? Acrescentando aí, né, na sua análise do texto. E é justamente isso, né? Como a gente julga as pessoas, né? Como a gente não deveria julgar. Porque eu acho que até o fato de Jesus fazer essa analogia com o juiz é justamente falar em julgar, né? Quem somos nós para julgarmos alguém, né? Então, todos estamos aí em evolução, temos pontos de melhoria. E se você não... Às vezes vem alguém comentar, nossa, você viu aquela pessoa? Mais ou menos foi isso que eles estavam conversando no começo, né? Os apóstolos estavam falando, o Mateus e o André, né? Isso. Eles estavam falando isso, que às vezes vem alguém falar com eles, você, né, deu a entender que era isso. Você viu aquela pessoa, nossa, que horror, que absurdo. Aí você vai e julga, né? Entra naquela frequência, naquela vibração, a pessoa está querendo que você fale alguma coisa, mas se você não tem uma análise minuciosa da situação, o porquê ou o quê, e mesmo se você tiver uma análise minuciosa, e se você não fosse fazer aquilo que aquela pessoa fez, tudo bem, respeite, tenha o amor, que é isso que Jesus quer. Se a pessoa está numa outra faixa de vibracional, ou numa outra faixa de elevação, de busca, né, de concretização da sua evolução, a gente tem que respeitar e amar, do mesmo jeito. Então, independente de você achar certo ou errado, ou se você, de repente, analisar minuciosamente e falar, nossa, mas essa pessoa fez isso por causa disso, aí você até se espanta, nossa, eu estava julgando a pessoa e olha só, ela teve essa atitude, porque olha o que estava acontecendo por trás dessa atitude. É isso também que veio aqui dizer, né, que o juiz reformado, ele passou por tudo aquilo, ele tomou do próprio veneno, né, sendo amarrado pelas mãos, jogado num calabouço que ele mesmo tinha inaugurado há semanas atrás. Então, imagina, ele nem imaginou que aquele calabouço era um lugar horrível. Imagina onde ele foi colocado. Ele foi colocado exatamente onde ele estava colocando as pessoas. Que aí é a empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Jesus menciona justamente isso. Ele foi obrigado a se colocar no lugar do outro, e na hora que ele se colocou no lugar do outro, foi aí, o juiz se reformou. Aí que ele falou, putz, aí tá errado, hein? Isso não tá legal. Não é bacana esse julgamento que eu estou empregando para os outros. E aí ele retorna e muda as coisas, muda a forma de organizar a cidade, de reger a cidade, enfim, e aí tudo fica mais tranquilo, mais harmônico, né? Porque ele realmente se colocou no lugar do outro, né, Oswaldo? Isso. Um detalhe, Heloísa, é que ele também entendeu que não se deve delegar as ordens para serem cumpridas. Porque as Verdade. pessoas que as vão cumprir não têm a noção do que ele pretendia fazer e que exageram num ponto de quem conta um ponto aumenta um ponto, não é isso? E aí vai. E ele entendeu que essas ordens delegadas a pessoas que não estão preparadas para cumpri-la, né? Ele também reformulou isso e entendeu que as coisas devem vir de cima para baixo, mas ele participando e coordenando, né? Sim, verdade. Ele até mencionou, né, que os guardas estavam, além de estarem bêbados, né, por isso que não o reconheceram, eram brutalizados, eram pessoas mais animalizadas, como a gente falou da outra, no capítulo 9, né, que a gente falou. Então, assim, realmente tem que respeitar, né, todo tipo de pessoa, entender todo tipo de situação.
E mais uma vez, né? Esse livro tem 50 capítulos, mas assim, ó, eu estou no 10º, mas acho que deve ter uns 3, 4 capítulos, até o 10º, que Jesus está falando de não julgar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em se colocar no lugar do outro, em ter paciência, entender que cada um está no seu momento, né? Cada um tem o seu caminho a percorrer. Talvez você já tenha aprendido a agir de uma forma, a pessoa não tenha aprendido. Tudo, né? A vida de cada um leva a gente a tomar determinadas decisões e atitudes, né? Por isso que é bom a gente estar sempre centrado, buscando as palavras de Jesus, que sempre foi o maior mestre sábio que veio aqui à Terra. Então, justamente esse bate-papo que a gente está fazendo é assim, vamos pensar e agir no que ele falou para nós, né? Então, vamos ouvir e colocar em prática, né? Porque é tanta coisa benéfica, útil, verdadeira e eficaz, né? Que a gente precisa realmente pôr em prática. Então, o intuito é realmente a gente conversar e entender e fazer, né? Eu só acrescento aí, Elô, só para a gente estar finalizando, que como Jesus bate bem nessa tecla do não julgar, né? Ele acrescentaria também que para que a gente não faça isso, a gente fique vigilante, quer dizer, o orar e vigiar sempre a nós mesmos. Porque vira e mexe, as contradições que nós nos pegamos, né? Principalmente nas maledicências de falar de pessoas que não estão presentes e dar pré-julgamentos desnecessários, envolvendo talvez outras pessoas que façam um juízo de valores errados, não é? A calúnia e a maledicência, né? É complicado, né, Oswaldo? É isso aí. Olha, então gostaria muito de agradecer aqui o Oswaldo Catelar. Obrigado, Oswaldo, por compartilhar a sua interpretação aqui do capítulo 10, o Juiz Reformado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Heloísa, pela oportunidade que você me deu. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E se você quiser, deixe um comentário, contribua com o seu entendimento dessa passagem, utilize essa passagem para fazer o seu evangelho no lar, a sua leitura no lar, tá bom? Muito obrigada.